A companhia ela nasce em 2006, quando eu e o Marcos nós somos do Teatro Escola Macunaíma, de São Paulo. E aí, em 2006, a gente acaba o curso e a gente fala, vamos montar uma companhia. Então, a gente sai da escola com essa companhia montada em 2006, mas vai realizar o primeiro trabalho em 2008. Em final de 2007, o Marcos encontrou um livro chamado Porque a Criança Cozinha na Polenta. E aí, a gente pirou no livro, falou, vamos montar. Só que a gente precisava de alguém para dirigir. A gente ainda era muito cru para dirigir sozinho, a gente tinha acabado de sair da escola. E aí, dentre os muitos trabalhos que a gente tinha assistido no ano de 2006, 2007, um dos trabalhos que mais tinham nos chamado a atenção era do diretor Nelson Baskerville, com 17 vezes Nelson e Caminho Real. Aí a gente falou, bom, é isso que a gente é mais ou menos nesse estilo de trabalho que a gente quer seguir. E aí, via Orkut, na época era até Orkut, o Marcos faz contato com o Nelson e a gente apresenta o livro para o Nelson e fala, e aí? E éramos eu, Marcos, Tatiana Moreira, Dani Rosado e éramos só nós. E o Rafael? É porque ele entrou depois. Eu não sei. E aí, o Nelson lê o livro e aceita trabalhar para a gente. Então, ele entra no primeiro momento como diretor contratado. E adora o livro e acredita em 4 recém-formados crus. O processo de criação da companhia mesmo, essa questão, é basicamente trabalhada com a estética brechtiana, né? Mas, no entanto, nós trabalhamos com muitos elementos cênicos, musicais, de audiovisual, dança, teatro, né? Então, eu acho que essas múltiplas linguagens que tem mesmo de formação resulta no tipo de experiência que é o espetáculo que a gente vem apresentar, que é o Luiz Antônio. O Luiz Antônio ele não tem uma classificação mesmo, assim, como um gênero, né? A gente gosta de dizer que a nossa preocupação, a companhia hoje, é da narrativa da história, né? Nós queremos contar essa história. Como contar essa história é a sacada também para a gente. Se é por meio da fotografia, e através desses elementos, de cada um, a gente aprendeu ou descobriu uma nova maneira de contar essa história. E aí acho que a companhia é muito mais pautada. É claro que o Nelson também é artista plástico. Então Isso ele conta tem muito. uma estética muito visual, né? O espetáculo trabalha muito com pinturas também, né? Performances. Acho que isso que você falou das linguagens, por grande parte dali, ter essa formação, acho que de artes plásticas. E o diretor também, eu acho que isso também influencia muito na estética. Não só porque a gente pensou, a nossa estética é essa, né? Isso que é o que a gente defende. Não, acho que também no processo de criação a gente acaba pensando muito mais por imagens do que por texto, né? Do que por cena, né? A gente pensa em imagens, propõe imagens e aí vai se construindo ações. Por isso que também acho que a peça ela resulta muito visual. Nosso trabalho é colaborativo, né? Eu acho que se deu muito mais no segundo trabalho, né? A Polenta eu não participei do processo, mas eu conheço o Nelson acho que mais tempo que todos. Foi meu professor e tudo mais, e eu já trabalhei com ele. Eu sei, como estudante, ele tinha uma mão um pouco mais de direcionamento, mesmo porque ele era meu professor. Quando a gente vai para o segundo trabalho, é uma experiência que também, de certa maneira, foi novo para ele. Essa coisa colaborativa, porque como é uma história muito pessoal, ele corria o risco, muitas vezes, de ter uma visão só dele, né? E o que ele fez? Ele contou a história e depositou na gente, assim, uma confiança. Ele confiou a nós a narrativa dessa história. Então, no processo, ele nos apresentava algumas coisas que ele achava que eram importantes no espetáculo. Nós, dentro de sala, muitas vezes na ausência dele, mesmo porque era uma coisa tão íntima que ele emocionalmente também ficava abalado com a construção do espetáculo. Nós, em sala de ensaio, improvisávamos,
sobre o que ele pensava, construíamos essa cena e apresentávamos a ele. Aí ele construía, né, colocava elementos que ele acreditava que precisava mais e ia costurando essas cenas, até construir, de fato, essa linha, né, condutora do espetáculo. Então, a gente fez um trabalho totalmente colaborativo. E dentro dessa sala de ensaio, existia o pintor, que fazia as cenas, né? Nós também somos cenógrafos, então, elementos que necessitavam para contar essa história, nós trazíamos de casa, isso virava cenário. O Gustavo, ele estava em cena, estava junto em sala de ensaio, então, na improvisação, ele improvisava música, passava coisas para a gente cantava, e isso foi construindo assim de uma maneira colaborativa. A abertura dele foi, acho que, total, assim, ele se escancarou mesmo, tanto na hora de contar a história da vida dele, quanto na hora de reger esse espetáculo quanto diretor. Ele, na verdade, eu lembro do exemplo da Rural, né? O dia que a gente tem uma cena na peça, ele contava, ele não falava assim, para amanhã eu quero que vocês façam esta cena e me tragam esta ação. Não, ele contava a história e aí a gente ia para casa com aquilo que nos instigava e de repente vinha, mas não como ideia, a gente ficava ensaiando em casa, nossa, eu quero fazer essa cena desse jeito, falando assim, não, a gente tinha uma ideia. E chegava, e eu lembro do dia que o Marcos chegou com a ideia da Rural. O Marcos chegou, agora vamos, então vamos, ele pegou o vidro, sentou, pôs um vidro na cara, ligou uma música e ficou na frente de uma projeção de uma perua rural. E essa foi a proposta dele, né? Quando eu falo que a gente pensa em imagens, foi isso. Aí o Nelson, olhando isso, pegou várias cadeiras, falou, vamos fazer isso aí, vamos experimentar essa cena. A gente entrava e sentava e era só isso e música. E o Nelson falava, não tem fala, eu quero ver pequenos movimentos. E a gente, parecia que você não estava fazendo nada, mas estava. Ele, vamos de novo, põe a música. A gente ia entrando um por um, sentava e ficava só na sensação com a música. Então, ele também ia muito pelo corpo, pela sensação, pelo que ele captou da proposta do Marcos, e ele entrava nisso. E depois a coisa vai vir em texto, ele vai dando direcionamento. Mas ele também parte de uma forma mais sinestésica junto com a gente. A gente tem um processo muito intuitivo mesmo, assim, né? A gente pauta mesmo nas sensações para a construção da cena, para depois pensar em texto, né? A gente primeiro acredita as nossas sensações numa formação de cena e depois a gente vê o que vai fazer com ela. A gente é uma companhia sem sede. Mas nós somos mambembes. Isso que eu falo. A gente tem um caminhão. A gente tem um caminhão, porque não se para em nenhum momento em São Paulo. Esse cenário tinha vezes que eles iam juntos, assim, né? De uma cidade para outra. Não precisava, ia as duas peças juntos. Vai fazer uma? Vai, mas não tem tempo de tirar do caminhão. Vai tudo ao mesmo tempo. Então, a sede mesmo não houve necessidade ainda. Mas o processo, como foi um processo longo de montagem, foi um ano, mais ou menos, de montagem. A gente começou, então aí a gente usa a casa dos outros, pede apoio para a prefeitura, pede apoio para outras companhias. Então a gente começou em trabalho de mesa na casa do Nelson. Depois a gente foi para o Teatro Sérgio Cardoso, a gente conseguiu um apoio e ficou meses nessa sala. E era uma sala de dança, então era uma sala rodeada de espelhos. Foi um ambiente ótimo para a gente criar, era uma sala espaçosa. Porque a gente tampou os espelhos. E aí, pelo fato de ter esse monte de espelhos, a gente não podia trabalhar com espelhos, a gente pegou papel craft para cobrir os espelhos. Só que aí a gente descobriu uma coisa fantástica, porque a gente ia anotando as cenas, porque como todo dia tinha coisa nova, cada dia era uma coisa. Muitos documentos, né, do Luiz Antônio, do Nelson. A gente começou a escrever no craft as cenas criadas, linha do tempo da vida deles, fotografia, ia colando. Então, aí esse craft acabou meio que virando cenário. Tanto que quando a gente entrou em cartaz em São Paulo, a gente sempre rodeava os espaços, forrava o espaço com craft, no final do espetáculo, para as pessoas poderem escrever o que quisessem, se quisessem, o que estavam sentindo no craft. O nude, né? Ficou, tipo, todo o espetáculo tem a cor do nude. E acabou... Assim, que é do craft, que estava na parede. O figurino depois acabou vindo um pouco disso também. A Camila Murano, que fez o figurino, que também acompanhava, era assistente de direção. E aí o espetáculo tomou essa cor nude muito, acredito eu, devido ao craft, que entrou sem querer
querendo. Teve uma coisa interessante no Sérgio Cardoso, que ele ia entrar em reforma. Putz. Então, tudo começou a ruir. E eles pouparam a gente o máximo que eles puderam. Foi Tipo, a última sala foi a nossa. do buraco. Então, a gente acompanhou todo o processo. Então, quando já estava nos finalmente, a gente atravessava, tipo, montanha de terra, com tabuinha, pra, tipo, ia a tábua e o chinelo e molhava e entrava na sala, a sala intacta. E o problema é que Foi a gente indo, trabalha foi aumentando. com a instalação da coisa, né? Então, a gente pra começa a gente era trazer incrível. coisas. De repente, a gente tem uma sala que não dá para sair as coisas de lá. E ainda numa situação dessa, tipo, eu lembro, a gente falou, vamos filmar isso aqui. Porque tinha que subir escadas e mais escadas, assim, com caixas, né? A gente tem 5 cases enormes. Carrinho na mão, carrinho de metal, esses carrinhos de... E assim, foi um buraco mesmo, assim. Na terra, E aí fomos para outro lugar, que daí também tinha que subir de escada, era segundo andar, assim, Que foi o Galpão do Folias. essas coisas, essas peripécias, é muito nostálgico pra gente. Né? Essas viagens, assim, todos os lugares que a gente passa, a gente sempre guarda essas histórias, essas anedotas, né? Que a gente conta, a gente se diverte. O que faz a linguagem também do espetáculo e a nossa linguagem, que as pessoas olham e falam, meu, eu sei que vocês estão colocando fita ali amarrada, eu sei que vocês enganam, que vocês são da gambiarra, mas é a questão da gambiarra. Isso, querendo ou não, virou parte do nosso processo de criação, parte da nossa estética, parte da nossa criação, né? Eu acredito que em todo o Brasil existe uma dificuldade com relação à arte. Teatro, muitas vezes, mais, porque depende-se da estrutura, né? A gente precisa de uma sala de ensaio, tem teatros de rua, mas muitas vezes espetáculos necessitam desse espaço mesmo de contemplação, de tempo de, né, de absorção, né, um lugar de silêncio e tal, e estruturas também. Mas eu acho que vai de cada um, assim, né? Cada um tem um... São Paulo, assim, tem muito. Tá crescendo, assim, a quantidade de espaços, se você pensar. Só que, assim, se você pensar, eles não são baratos, né? Você tem que pagar para se apresentar. E tem uma coisa que tem muitos, mas você não vai ter público. Por mais que você tenha muitas pessoas ocupando esses espaços, ninguém sabe onde é, o que é, quem é. E essa dificuldade, acho que também a gente pode se estimular a pensar não só o teatro, mas como chegar artisticamente num público de uma outra forma. Se eu precisar sempre de um espaço para fazer aquilo que eu acho que é necessário, talvez eu fique um pouco limitado. Então, pensar como eu vou colocar isso. Tá, eu não tenho teatro, não tenho palco. Eu vou pôr na rua, eu vou criar um apartamento, eu vou me enfiar em Heliópolis, né, como a Arte Simples fez. Eu disse, olha, eu cansei de fazer teatro, então, de graça para classe, para amigo, eu vou fazer de graça para quem não pode pagar. E foram para Heliópolis. Então, acho que também, criativamente, vai se dando outras formas de você chegar com aquilo que você acha que é necessário, pela falta. Acho que não só o palco giratório, mas o Sesc hoje tem uma grande força na parte cultural do Brasil, né? Um movimento muito forte, estético, social, né? Mesmo porque a estrutura que vocês nos fornecem como profissionais, né? Eu posso dizer, eu acho que, e como profissional trabalhando aqui, vendo a acessibilidade do público, o quanto essas pessoas realmente utilizam dessa ferramenta cultural, né? Eu acho que faz uma grande diferença. Eu me sinto um pouco mais valorizado muitas vezes, né? A gente tem um espaço que preza muito mesmo pelos profissionais, pelas pessoas e em lugares muito distantes. E isso eu acho que é o mais interessante. Quando nunca na nossa vida artística passaria pela cabeça ir para o Cariri fazer um espetáculo, né? Um espetáculo como esse, que vai tratar de questões sociais, sobre um travesti e tudo mais, o quanto esse projeto realmente injeta, né, uma reflexão por cada canto assim, do país, né? E isso, com certeza, já vem colhendo... A gente chega no lugar, a gente já está colhendo alguns frutos, né, dos outros anos que já vieram espetáculos, né? Quando a gente percorre esses lugares, chega nesses festivais, já percebe uma efervescência, né? O público parece que aguarda isso, assim. E isso realmente, como é já feito por vários anos, quando a gente chega, é de se impressionar,
né,